Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula do curso de 3D Max da JM Cursos. Na aula passada demos início a trabalhar com o Vertex no Editable Poly. Nós aprendemos sobre Shrink, Grow e agora nós vamos entrar em Edge para assim eu explicar para vocês como é que funciona esse Connect aqui. Vamos em Edge, nós vamos trabalhar com as linhas, tá? Nós temos os mesmos, que é os mesmos botões, que é o Grow, adiciona a seleção, Shrink, que reduz. Nós temos o Ring. Para que serve o Ring? O Ring, ele seleciona todas as edges, formando um anel a partir de sua seleção. Se eu clicar em Ring, olha só, ele selecionou todas as edges em sua direção, formando-se um anel, tá? O Loop, ele seleciona tudo que é para frente e para trás. Se eu clicar em Loop, olha lá, ele selecionou até ali e selecionou até aqui. Como eu tenho um corte aqui, uma separação de vértices, ele parou ali, tá? Se eu clicar novamente em Loop, olha lá, se eu for clicando, não vai adiantar, tá? Porque ele foi até o máximo de seu segmento, ok? Então, para isso que serve o Loop. Nós temos aqui um botão em Edit Edges chamado Insert Vertex. Se eu clicar aqui, por exemplo, e dar um Insert Vertex, aonde eu clicar, ele vai criar um Vertex. Por exemplo, eu vou clicar aqui, tá? Vou desselecionar e vou selecionar essa outra Edge aqui. Vou clicar novamente Insert Vertex e criar um Vertex aqui. Observe que eu criei dois pontos. Se eu voltar para o modo de seleção Vertex e selecionar as duas Vertex, ó, vou selecionar uma, depois a outra, e der um Connect, ele vai criar o que? Um segmento entre eles. Olha lá, eu conectei. Agora se eu vier aqui e arrastar, ó, ele faz a mesma coisa. Aqui se eu quiser fazer uma edição, por exemplo, ó, tá vendo? Eu também posso. Então, para isso que serve aquele Connect que eu havia mostrado para vocês na aula passada. E aqui o Insert Vertex, tá? Eu posso remover um segmento, tá? Clicar e remover, usar o Remove daquele segmento. Eu posso clicar nela. Observe que eu tenho dois pedaços de linha aqui. Ela está com Split. Deixa eu dar um Ctrl Z. Vou pegar essa linha aqui e vou clicar em Split, tá? Agora essa linha aqui foi dividida em duas, se vocês observarem. Olha lá, ó. Ele criou uma cópia daquela linha. Opa, tá vendo? Ela dividiu aquela linha. Antes, se eu movesse ela aqui, ó, na verdade aqui ela tá com split ainda. Deixa eu ver, tá com split. Deixa eu voltar, ó. Se eu mover essa linha, não acontece nada. Se eu vier aqui dar um clique e dar split, ó, também nada, né? Vou dar um split. Vamos lá, olha lá. Pois bem, ela dividiu aquela linha, tá? Ela deu um split nela. Nós temos Extrude, nós já conhecemos, tá? Perdão, peraí. Nós vamos clicar aqui nos Settings. Nós vamos aumentar a extrusão, a largura dessa extrusão. Ele vai criar ali como se fosse uma pirâmide, novamente bem semelhante àquele outro camarada lá, tá? Nós temos o chamfer, certo? Que ele vai dividir a linha. Aqui eu posso botar, tá, quantas que ele vai se dividir, tá? No meu caso aqui eu vou dividir apenas em duas mesmo e vou aumentar aqui, por exemplo, diminuir aqui para dentro o chamfer. Tá aí, ó. Legal, né? Então isso aí é o chamfer. Vocês já tinham visto ele. Se eu clicar, ele vai abrir o buraco no meio do chamfer ali, tá? Tá aí. Ok. Connect. Se eu selecionar uma linha e selecionar outra e clicar no Connect, olha só, ele não vai funcionar dessa forma porque neste caso aqui nós temos outras linhas, mas na verdade
aqui, ó, se eu selecionar duas linhas e dar um connect, ele cria um segmento no meio dele, ó, tá vendo? O connect só funciona quando nós temos um polígono entre eles. Como é que eu não tenho um polígono nesse buraco vazio, não funciona. Mas se eu viesse aqui, por exemplo, e clicasse aqui e dar um connect, olha lá, ele criou uma divisão nele no meio desse segmento, tá? Então para isso que serve o connect. Mesma forma, e o weld é a mesma coisa. Nós vamos quando nós queremos selecionar, juntar duas linhas, nós utilizamos o connect, tá? Um detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês. Bem, pessoal, isso aqui como eu havia dito, se a gente ficar preso muito nessas aulas só apenas com conceitos, a gente acaba não fixando esse conteúdo, tá? Isso é legal a gente aprender aí na prática mesmo, tá? Então eu vou deixar as outras propriedades das propriedades dessa edge para a próxima, tá? Aqui no border nós vamos ver algumas propriedades do border. Eu vou selecionar essa borda, como eu havia mostrado para vocês. Uma bem legal que a gente pode utilizar é a cap, tá? A cap ela fecha toda uma área quando nós temos uma borda inteira, tá? E nós temos aqui também o bridge, né? O que ele faz? Ele cria uma ponte entre eles, ele junta. Porém, neste caso daqui do bridge, ele não vai funcionar com a borda aqui, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui no Edge. Aqui nós temos o bridge, né? Eu vou selecionar uma, duas bordas e vou clicar em bridge. Olha lá, ele foi e criou uma linha, né, entre a outra. O bridge, no caso da borda, é quando nós temos duas bordas uma perto da outra. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, voltando aqui no bridge. Vamos nas propriedades. Eu vou diminuir o número de segmentos. Essa propriedade aqui eu explico para vocês mais para frente. Não tem muita... Essa e essa, tá? Se eu marcar aqui, que é reverter os edges, tá? É para inverter a orientação dele, também não é o caso, ok? Então, mais importante mesmo é só os segmentos. O smooth dele é quando ela vai criar uma borda arredondada, e aqui no nosso caso aqui é quando ele vai criar uma faceta de triangulação. Bem, isso eu explico para vocês depois. Só para mostrar o bridge aqui do border, vou fazer o seguinte, tá? Nós vamos criar aqui uma box. Eu vou converter ela em Editable Poly, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui alguns polígonos, vou deletar para criar uma área, tá? Como que eu ensinei a vocês, vou desmarcar, eu vou duplicar esse objeto, mas vou utilizar o mirror para vocês não ficarem confusos, tá? Eu vou criar aqui uma cópia dele. Vamos dar um offset aqui para o eixo Y, tá? Vamos dar um offset aqui para o eixo Y e vou dar OK. Eu vou mudar a cor desse camarada aqui para poder ficar uma cor diferente. Então, observem que eu tenho duas bordas, uma aqui e a outra aqui. Se eu selecionar as duas utilizando Ctrl, eu consigo fazer uma bridge. Porém, aqui eu tenho um outro objeto, ó. Eu não consigo selecionar nada dele. O que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que clicar nesse elemento todo, tá? Vir em Attach e clicar nesse outro elemento todo. Observe que até que ele já mudou a cor, mas peraí. Eu vou atachar ele com uma taxa. Qual que é esse? É o box 4. Deixa eu ver qual que é aquela box ali. Pera aí, só um minuto, pessoal. Essa aqui é a box. Essa aqui é uma box 4. Essa aqui é a box 3. É isso mesmo. Eu vou clicar nela ali. Eu vou dar Attach.
e vou juntá-la com a box 3. Pronto, agora elas fazem parte de um mesmo objeto. Observe que até a mesma cor eles têm agora. Então eu vou vir aqui em borda, vou selecionar essa borda, segurar o CTRL, selecionar essa borda e vou dar um Bride. Olha lá, eles criou uma ponte entre uma borda e outra, tá? Se eu não fizer isso, se eu fizer apenas isso daqui, ó, selecionar aqui, der um cap, olha lá, ele fechou ali, deu um cap aqui, fechou aqui, tá? Isso é bem legal. Se eu vier aqui nessa borda, ó, não existe nem mais borda aqui. Vamos abrir aqui, certo? Não tem nem borda mais. Como é que eu conecto duas bordas? Existe como eu conectar isso aqui, ó? Não funciona, tá? Lembre-se que o connect, você tem que ter um polígono entre eles, tá? Um caminho todo entre eles, tá? Então é isso aqui. Não tem muito que aprofundar. O resto vocês vão ver mesmo no decorrer do curso, na hora que nós formos trabalhar com modelagem. Eu vou mostrar para vocês agora o polígono. É bem fácil, tá? E é um dos mais importantes também. Eu vou selecionar esse polígono. Deixa eu jogar aqui. Da mesma forma, nós temos as mesmas opções. Nós temos o extrude, que ele joga o objeto para fora, certo? Nós temos aqui como alterar para group, local group ou by polygon, tá? Por exemplo, local, se eu vier aqui, ó, adicionar um outro polígono, um outro extrude, perdão, vier aqui dar um outro extrude, olha lá, ele criou a partir do local, tá? E se eu vier aqui by polygon, que vocês não nem viram a diferença, na verdade, né? Ó, eu posso jogar ele tanto para dentro quanto para fora, que eu criei um extrude em cima de um extrude, sem problemas. Por exemplo, vou mostrar para vocês de uma vez. Se eu criar um extrude aqui, certo? Concluir e vier aqui e de fechar a tampa dele, olha o que eu posso fazer, que legal. Eu posso fechar essa área, ou mexer, ou até mesmo rotacionar, que não ficaria legal, mas eu posso. Tá vendo? Então, é bem bacana trabalhar aí com edição de polígonos, tá? Uma outra coisa que nós podemos fazer aqui é trabalhar aqui com o bevel. O que ele faz? Deixa eu cancelar aqui, deixa eu voltar aqui pelo método seleção. O bevel, ele faz o seguinte: ele cria o objeto, tá? Ele cria o objeto normalmente, e aqui nós temos uma outline dele, a abertura direta dele, tá? Ele tem essas duas propriedades padrão para poder nós trabalharmos com isso daí, tá? Da mesma forma ele tem outros campos de propriedade. É bem semelhante ao extrude, mas ele tem um pequeno nível de diferença, tá? Que é este nível que eu falei para vocês aí. Bem legal, tá? Nós temos o flip, que é para virar a face do objeto. Se a gente der um render aqui, olha lá, temos um buraco aqui, porque a face dele está virada para o outro lado, ou seja, ela está virada para ali, ó. Se eu der um render aqui,